Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Meu nome é Estevão Soares, é um prazer ter você por aqui. Hoje eu vou comentar algo que, a princípio, eu ia comentar somente com os meus alunos, mas eu achei que era interessante falar isso aberto, né? Tem algumas pessoas que acompanham e eu acho que para essas pessoas que acompanham por aqui também, acho que seria uma coisa legal de comentar, que é algo que eu tô bem preocupado com o mercado. E, assim, se você tá chegando agora, eu tenho alguns formatos no podcast, tá? Às vezes eu dou uma dica, às vezes eu faço um diário, às vezes eu falo de alguma coisa do meu dia, normalmente alguma coisa bem pessoal, né? Esse podcast, ele acabou ficando bem minha vida, assim mesmo, né? E o que eu tô vendo? Nesses 12 anos no mercado digital, eu passei por algumas transformações. Eu vi algumas transformações no mercado, eu vi algumas mudanças acontecendo no mercado. Mas o que está acontecendo agora, eu não lembro de ter visto algo com um impacto tão grande. E eu tô falando de tanto de mudanças, o volume de mudanças que a gente tem em redes sociais, a adaptação, o nível de concorrência que existe hoje entre as redes, a nova era da privacidade entrando e obrigando as empresas a trabalharem com dados de uma forma que elas não precisavam trabalhar antes, com o nível de preocupação que elas não precisavam trabalhar antes. E aí você tem inteligência artificial, que é uma outra camada que está atropelando tudo que veio pela frente. Esse ano, se a gente realmente tiver o lançamento do GPT-4, que seria a base do ChatGPT e outras inteligências artificiais, a gente vai ver uma disrupção ainda mais impactante no mercado, porque o GPT-4 é... GTP ou GPT? Eu sempre falo errado, mas enfim. É tipo muito superior, tipo 100 vezes superior, 500 vezes superior, de acordo com algumas estimativas, né? E, então tem muita coisa para acontecer, mas qual que é a minha preocupação? Isso é tudo natural, tá rápido, mas é natural. Minha preocupação é o seguinte: eu trabalho com muitos profissionais da área que são agências, que são consultores, que são freelancers. Eu não tô vendo essa galera se movimentando da forma como deveria. Eu não tô vendo essa galera criando novos produtos. Eu não tô vendo essa galera adaptando conteúdo para essa nova era. Eu não tô vendo essa galera se movimentar na velocidade que eles deveriam se movimentar, que não é correr, não é desespero, não é abandonar e fazer tudo diferente, não é isso. É começar a criar um cercadinho em torno de algo que é o seu negócio. Então, eu acho que tem muito a visão ainda no marketing digital de oferecer um serviço de marketing digital ao invés da agência, do freelancer, né? Ao invés deles, do consultor, ao invés deles se olhar como uma empresa. Eu acho que poucas pessoas que eu conheço no mercado olham para o próprio negócio como uma empresa. Eles olham algo muito como algo individual, algo que dá para ir fazendo, não de forma relaxada, não confunda as coisas, não é isso. Mas nos últimos anos ficou tão comum, não vou contratar uma agência para fazer as minhas mídias sociais. Recentemente, né, nos últimos anos principalmente, né, vou contratar alguém para ser gestor de tráfego, né? São coisas muito comuns, empresas com nível maior de maturidade, vou contratar um copywriter, comum. Vou contratar um designer, muito comum também. Essa prestação de serviço, ela está mudando completamente. Tem muitas empresas que estão se pautando, utilizando já soluções mais automatizadas, mais nativas, né? O que era a meta há 5 anos com as ferramentas que ela tinha para empreendedores, o que é a meta agora com as ferramentas que eles têm para empreendedores, é uma outra parada legal, assim, tipo, totalmente diferente, né? O Google hoje, até depois das demissões que aconteceram recentemente, eles estão começando a incentivar mais, inclusive, os clientes trabalharem com agências, o que é uma coisa muito legal. Mas precisa ter uma adaptação e precisa ter uma garantia. Você precisa se cercar, você precisa se proteger, né? Uma das coisas que eu gosto muito de recorrência, até já falei em outros episódios do podcast, infelizmente nenhum em vídeo, mas enfim, em áudio tem ali um episódio sobre recorrência. Na comunidade, eu também fiz um mês especial sobre recorrência. Me assusta a quantidade de profissionais da área que, mesmo depois de um tempo de mercado, não tem uma recorrência legal, ou não tem uma recorrência para ficar um pouco mais tranquilo.
e não estou vendo muita movimentação. E as pessoas que falam muito de serviços nessa área, eu estou vendo pouquíssima inovação, não no sentido de criar algo extraordinário, mas na forma de entender o papel da agência nesse novo cenário do digital, que mudou completamente, né? Então, assim, o que é um ponto de alerta que eu acredito que seja legal? Se você é agência, consultora, freelancer ou pretende entrar nesse mercado. Se você pretende entrar nesse mercado, já não tanto, mas enfim, se você está nesses outros cenários, se você não mudou nada nos últimos 2 anos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A não ser que, né, que é o que eu sempre falo, eu não discuto com dado, né? Não dá para discutir com dado. Poxa, seu faturamento tá legal, tá crescendo a empresa, ignora todos os outros conselhos que você ouvir. Sempre foca no resultado que você tem. Ninguém sabe mais da tua empresa que você. Mas meu papel aqui é de dar conselho e de olhar de um ponto de vista assim, de quem tá vendo muitas empresas diferentes e não tá vendo esse tipo de movimentação. Tem muita empresa que ainda depende de pacote de serviço. E tá tudo bem se você tá começando, mas o nível de maturidade tem que escalar, né? Tem que escalar, precisa escalar. Então, conforme as atividades vão ficando muito mais fáceis de serem executadas e muito mais automatizadas, o serviço precisa mudar, você precisa ser... Eu falo de ser parceiro estratégico há muitos anos, mas agora, o estratégico que eu quero dizer é você precisa impactar diretamente na venda, diretamente no que a empresa entende que é valor, que é benefício. Normalmente isso é venda, tá? Na maioria dos casos isso é venda. A não ser que você vai fazer um produto, vai montar um produto específico para algumas empresas, no geral o pessoal quer vender. Então, assim, você tem que ser capaz de ser associado diretamente com a venda. Atribuição, inclusive. E eu vejo que isso não acontece. Eu vejo assim, ó, sabe, as mesmas reclamações de 5, 6, 7, 10 anos atrás, 10 menos, né? Mas tipo uns 8 anos atrás, sim. Ah, mas o cliente não passa os dados. Gente, que isso? Cadê o contrato? Cadê o produto que você formatou que depende desses dados? Entendeu? Tipo, a mesma preocupação, os mesmos problemas, as mesmas tretas de relacionamento. Precisa amadurecer isso daí. Uma hora isso precisa mudar, né? Então, assim, se você tá tendo um outro alerta legal, se você tem os mesmos problemas, vez após vez, uma atrás da outra, assim, nos últimos anos, tem alguma coisa errada e não é com o cliente, tá? É no teu processo, é no teu produto que precisa ser formatado para essa nova realidade. Alguma coisa precisa mudar. E eu tô falando isso com muito carinho. Eu tô falando isso porque eu tô realmente preocupado. Porque eu acho que uma galera vai quebrar, né? E assim, 12 anos no mercado, a gente vê muita gente ficando para trás, né? Isso não é para qualquer um. Né, montar uma empresa e continuar e tal. Eu nunca entrei nisso para ser um hobby, né? Quando eu criei a empresa, eu tava para casar. Eu falei, tipo, o meu trabalho vai ser esse, entendeu? Tipo, e tá aí, né? A gente começou a empresa um pouco antes de casar, então aí 10 anos de casado esse ano juntos. A empresa somos nós dois, né? Eu e a Maria Rita, e estamos firme e forte, tá? E muitas adaptações. E essa é uma das maiores vantagens de quem é pequeno, de quem tem estrutura enxuta, que é o caso da maioria das agências. Tem agência que é muito grande e, enfim, né, não tô falando para esse cenário de uma forma geral. Algumas coisas vão até servir, mas se você não aproveita um dos seus maiores ativos, que é você poder se mover rapidamente, porque você é pequeno, você consegue fazer uma transformação de uma semana para outra. Em um mês, você faz um estrago em termos de mudança, posicionamento, conteúdo, né? Dá pra fazer muita coisa. Eu tô falando de experiência própria, né? E quem me conhece, quem participa de treinamento, produto, qualquer coisa meu, vai saber que uma garantia, vai mudar. Por quê? Porque o mercado muda, né? As pessoas mudam. E quando eu vejo hoje o mercado empurrando soluções que são totalmente ultrapassadas, assim, putz, eu fico preocupado com o futuro imediato agora, esse ano que vem, os próximos 2 anos aí, me preocupa.
Então, gostaria de compartilhar esse alerta. Às vezes serve alguma coisa para você. Às vezes você tem algum insight. E eu não quero gerar ansiedade. Não confunda isso com gerar ansiedade. Confunda isso, não confunda com nada, na verdade. Mas olhe para isso como uma forma assim. Eu tô pedindo para você olhar de forma estratégica para o seu negócio. Você precisa ser associado diretamente com o resultado. Se você está tendo os mesmos problemas, tem alguma coisa errada. Se você não mudou nada na sua empresa nos últimos 2 anos, tem alguma coisa errada. Se não teve evolução, mudança nos seus produtos, tem alguma coisa errada. Então, assim, eu tô falando alguns... Isso não tem script nenhum aqui, tá? Tô só na gravação aqui mesmo, tem a tela na minha frente. Algumas coisas que foram me incomodando, não está estruturado por ordem de importância, nem nada do tipo, não tem script, não tem nada. Mas eu acho que é válido prestar atenção. E eu não falava tanto essas coisas de forma pública, porque durante muito tempo eu achei que ninguém se importava. Que não era uma coisa tipo, oh meu Deus, né? Como você bombar nas redes sociais, uma coisa assim. E eu mudei muito meu pensamento porque eu comecei a pensar que eu queria ter visto esse conteúdo. Então, assim, eu tô repetindo isso porque, assim, um dos critérios que eu tô usando para produzir conteúdo é um conteúdo que eu gostaria de ter ouvido, que eu gostaria de ter tido acesso de uma pessoa mais experiente. E isso, assim, com 12 anos dá para falar que eu sou uma pessoa mais experiente nesse mercado. Não adianta você entrar no mercado esse ano... Você pode ser a melhor pessoa do mundo, pessoa super qualificada. Não tem como ter a experiência de uma pessoa que tem 12 anos. Não tem. A gente sempre tem que aprender um com o outro e a gente sempre tem que aprender sempre, tá? Acho que no momento que você vira e fala assim, eu sei tudo, acabou, né? Então, eu não tenho, inclusive, vergonha nenhuma de voltar atrás de alguma coisa que eu disse depois que eu mudo minha percepção. E eu mudo minha percepção, né? Às vezes eu tenho uma percepção sobre algo, eu mudo e eu falo. E não tem problema, não confunda isso. Agora, eu acho que é válido compartilhar a experiência depois de tanto tempo de mercado. E lá atrás eu comecei a falar que eu fiquei assustado, porque eu acredito que eu nunca vi isso. Eu não tô lembrando, de verdade. Eu fiz um esforço para lembrar se algum... 2016 e 2017 foram 2 anos muito chave também. Especialmente 2016. Mas eu acho que não, que nem agora. As coisas estavam um pouco mais devagar. Um pouco não, muito mais devagar, né? Então é isso, né? Eu só tô compartilhando um alerta como amigo pra olhar. Não ficar ansioso com isso. Não vai ficar desesperado, apavorado, falando, tem que mudar tudo. Não é nada disso. Olha esses sinais, olha esses alertas e adapta o seu negócio, tá? Porque esse negócio da bala de prata, não, vai fazer isso aqui, tudo, então vai dar tudo certo. Não é bem assim, é muito caso a caso. O negócio depende muito da sua personalidade, depende muito de você, depende muito de uma série de fatores que quem tá de fora não consegue controlar. Então, o seu papel é pegar isso, eu falo isso em todos os meus treinamentos. Você pegar o que eu tô falando, juntar com o que você sabe e criar algo único. Acho que é bem válido, tá? Então é isso, podcast hoje meio apocalíptico assim e tal, tudo bem. Não é minha intenção te deixar desconfortável, mas prestar atenção e ficar de olho e não demorar muito para fazer mudanças que talvez daqui a alguns meses pode ser um pouco mais complicado, tá? Então é isso. É isso, acho que eu não tenho mais nada pra falar sobre essa coisa. Pois é, então. Até amanhã. A gente se fala amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau.